Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 99, tá? 99, já estamos no capítulo de número 99 do livro de Salmos, mas como de praxe, antes da gente entrar literalmente aqui no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Isso é muito importante porque o YouTube entende como um vídeo relevante e entrega para muito mais pessoas, então eu quero muito contar com você, tá bom? Em nome de Jesus. Gente, vamos lá, o Salmo 99 é um salmo de 9 versículos, eu falei ontem, né, o Salmo 98, 9 versículos, e eu falei, o salmo seguinte também é um salmo bem curto de 9 versículos, são salmos curtos, né, esse salmo aqui ele é atribuído ao rei Davi, então ele já começa dizendo assim, ó, Salmo de Davi. Salmo de Davi é o regente do coro com a melodia, a morte do filho. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus ele é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins, a terra toda estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus, ele é santo. O poderoso rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem ao Senhor. Você já consegue observar, né, que aqui Davi está trazendo mais uma vez ao louvor e adoração, tá? Eu parei aqui para fazer esse parênteses porque na verdade o livro de Salmos é um livro, né, que aponta para a questão do louvor, da adoração, da soberania de Deus, então a estrutura de cada capítulo é muito parecido, tá? Então o versículo 5 diz, louvem o Senhor, o nosso Deus, se ajoelhem diante do seu trono, ou seja, existe uma forma correta de adorar a Deus, o Senhor Deus ele é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele, eles clamavam a Deus, o Senhor, e Deus respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas, eles obedeciam as leis e aos mandamentos que lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que é Deus que perdoa, mas também castiga as pessoas por conta dos seus pecados. Aqui ele está se referindo literalmente aquele tempo, né, de deserto, ele fala sobre Arão, ele fala sobre Moisés, né, ele diz que Deus responde ali com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo, aí automaticamente aqui ele está falando do maná, da água que brotava da rocha, da roupa que crescia no corpo do povo, então ele está dizendo assim, Deus perdoa, mas também castiga. Deus castigou o povo no deserto, e o castigo foi ali peregrinar por muitos e muitos anos, até que aquela geração contaminada com o pecado morresse, para que a nova geração pudesse entrar então na terra prometida, né? Então aqui Davi ele está dizendo que existe consequências, né, por conta do pecado do povo, né? Então isso também aponta lá para Deuteronômio capítulo 28, Levítico 26, que vai falar sobre a consequência da obediência, o fruto da obediência, a consequência da desobediência e o fruto da desobediência. Então Davi tá lembrando aqui que Deus, ele é um Deus bom, que responde o seu povo, que perdoa, mas que também castiga, né, por conta do pecado do povo. E ele termina dizendo, louvem o Senhor, o nosso Deus, e adorem a Deus no seu monte santo, pois o Senhor, o nosso Deus, ele é santo. E mais uma vez ele termina aqui, né, declarando ali louvor a Deus, fazendo um convite para que o povo adore a Deus, porque Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração, tá bom? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor agora, fazendo uma interpretação do texto, um resumo interpretativo. O Salmo de número 99 é um cântico de louvor, né? Um cântico de louvor e adoração a um dos maiores adoradores, né? De um dos maiores adoradores de todo o tempo, que é Davi, que destaca a grandeza e a santidade de Deus. Eu digo um dos maiores adoradores porque Davi, a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, né, quando ele verdadeiramente começa a reinar, porque ele passa por um período entre a unção dele e o reinado, existe um período aí de tempo que ele passa pelo tempo de treinamento, que ele foge de Saul, então quando ele começa a reinar, ele vai buscar a Arca da Aliança, né, porque o templo de Deus não tinha mais a arca, não tinha a presença, e pasmem, existia adoração mesmo sem a presença, né?
Eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho uma ministração, não me recordo agora qual o nome da ministração, são muitas, mas que eu falo literalmente sobre isso, que nós devemos dar a devida importância à presença de Deus. E tem muita gente adorando a Deus, mesmo sem Deus se fazer presente, né? Ou seja, infelizmente, existe a questão da conveniência da fé, que muita gente não está mais preocupado se está satisfazendo a vontade de Deus, porque querem viver as suas próprias vontades, não é mais a vontade do Pai. Um culto a Deus não é mais um culto de adoração a Deus e comunhão com os irmãos. É um culto de conveniência, onde eu quero ouvir uma palavra, né? O Antigo Testamento diz que no final dos tempos, né, se levantarão mestres que vão pregar aquilo que cada um quer ouvir, e as pessoas vão se encher dessas besteiras e vão achar que estão se enchendo da palavra de Deus, né? Talvez seja aqui um convite até mesmo de salmo, e isso aqui eu falo por inspiração divina, porque o Espírito Santo vai soprando ao meu coração. Nós precisamos ser mais espirituais, a gente precisa viver uma vida no Espírito e deixar as coisas, as obras da carne de lado, né? Não adorar a Deus pelo que Ele pode fazer ou dar a nós, mas adorar a Deus pelo que Ele é. Então aqui, esse Salmo 99 é um cântico de louvor e adoração de Davi, como eu disse, repito, um dos maiores adoradores de todos os tempos, que se preocupem em buscar cada aliança, ou seja, sem a presença de Deus a gente não vai, sem a presença de Deus não dá mais para permanecer. E aí ele nos ensina, quando ele está resgatando, trazendo a arca para Jerusalém, a respeito de uma adoração expressada, de uma adoração intensa, né? Quando ele se despoja das suas vestes reais e começa a adorar a Deus no meio das pessoas ali comuns, um rei adorando a Deus no meio das pessoas comuns. Aí Davi aqui também exalta o Senhor como um rei supremo, que governa sobre todas as nações, que governa sobre a terra inteira. Ele descreve também a santidade de Deus e como Deus é exaltado acima de tudo e de todos. Davi aqui vai relembrar momentos da história em que Deus demonstrou o seu poder e a sua justiça, a qual eu me referi. Parei o texto, né, para fazer algumas referências, especialmente em relação ao povo de Israel no tempo que peregrinava ali no deserto. Nós sabemos que o povo fica exilado, escravizado, né, escravizado por aproximadamente 430 anos. Aí Deus levanta Moisés, que resgata esse povo, né, a pedido do povo. Então preste bem atenção, Deus estava aguardando o clamor dos judeus para que ele enviasse um libertador. Deus envia um libertador, resgata esse povo. No meio do caminho, o povo constrói um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro foi ali a perdição do povo, né, que acaba vivendo ali debaixo da mão de Deus, ou seja, sentindo o peso da mão de Deus. Eles viviam debaixo da mão de Deus no que diz as bênçãos do Senhor, mas ali, a partir do bezerro de ouro, eles vão experimentar também o peso da mão de Deus sobre a vida daquele que vive uma vida de iniquidade, que vive uma vida no pecado e uma vida no erro, tá? Davi aqui também encoraja a adoração e a reverência a Deus, ou seja, ele chama as pessoas para quê? Para se prostrar diante de Deus em adoração e em louvor. Davi também enfatiza a importância da justiça e da retidão. Nós já falamos sobre isso aqui uns 2 salmos atrás, né? A retidão, devemos andar, nos comportar de acordo, né, com a nossa identidade espiritual, nossa identidade celestial, nos comportar de acordo com a vontade de Deus. Ele destaca também a recompensa, que Deus, ele recompensa aqueles que buscam a Deus com sinceridade de coração, né? Lembra do texto bíblico, né, que diz: estou em busca de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Deus recompensa quem adora a Deus verdadeiramente, uma adoração genuína, limpa, uma adoração profética que aponta, né, ali para as coisas espirituais, de pessoas que querem viver uma vida santa e plena com Deus. E o Salmo conclui com um convite para que possamos louvar e exaltar ao nome do Senhor, lá no versículo 9, reconhecendo a grandeza e a santidade de Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Então, em suma, o Salmo 99 é mais um chamado à adoração e à reverência a Deus, reconhecendo a soberania, a santidade e a justiça de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Aplicação prática. O que a gente tem para tirar desse salmo? Na verdade, nós temos aqui 2 lições de aplicação prática. A primeira é a adoração sincera ao Senhor. Então, o Salmo 99 nos convida a adorar a Deus com sinceridade de coração e com muita devoção. Como que a gente pode aplicar essa lição? Nos comprometendo na adoração, não uma adoração
é vã e nem apenas em palavras, mas em ações e em atitudes, ou seja, dedicando tempo para o louvor, gratidão e serviço a Deus, né? Cuidando também das pessoas, mas que nós possamos ser verdadeiros adoradores, tá? Então uma adoração sincera, uma adoração que sai do fundo do coração, reconhecendo que Deus, ele é pleno, soberano sobre as nossas vidas. Reconhecimento da soberania de Deus. Então, aqui são as duas lições, a adoração e o reconhecimento da soberania de Deus. Então, o salmo ou o salmista aqui vai reconhecer Deus como um rei supremo, que reina sobre todas as nações. Nós falamos, se eu não me engano, no salmo de ontem, de sexta-feira, se eu não me engano aqui agora, mas nós falamos a respeito desse trono de Deus, né, desse reinado universal, um Deus que reina com toda a sua justiça, né, e estabelece bênção sobre a vida do teu povo. Então aqui o salmo vai reconhecer a soberania de Deus, um Deus supremo, um rei supremo, que reina sobre todas as nações, sobre toda a terra, né, e a aplicação prática para isso é nos submetermos a uma vida debaixo da soberania de Deus, confiando em Deus em todas as circunstâncias e reconhecendo a sua autoridade sobre as nossas vidas. Tá? Então o Salmo 99 é mais um capítulo que vai nos convidar a adorar a Deus e também a reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Adorar a Deus e reconhecer a soberania dele sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus, seguimos aqui avançando no livro de Salmos, né? Nós já estamos no capítulo de número 99, vamos com tudo. Amanhã nós vamos para o capítulo de número 100, olha só. Aí a partir do 100 é contagem regressiva em nome de Jesus, né? Vamos firmes e fortes nesse estudo, tá bom? Vamos agitar a rede social bem rapidinho? Se você ainda não curtiu, nem comentou e nem compartilhou, faça isso agora bem rapidinho em nome de Jesus. Tira também um print da tela, escreve sobre as lições de hoje, né? Reconhecer a soberania de Deus, um convite à adoração, enfim, escreve algo que te chamou a atenção, posta na sua rede social e me marque para repostar também. Vamos fazer aqui esse barulho nas redes sociais em nome de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia inteira aqui no Evolução Diária, esse é o meu compromisso com você. Então vamos firmes em nome de Jesus. Eu quero te desejar uma excelente terça-feira e quero me encontrar com você amanhã aqui no Evolução Diária 7h40, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.